TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui de volta depois de um intervalo longo, para mim pelo menos foi muito longo. Nós não teríamos parado, né? Mas a necessidade houve, férias da televisão, nada mais do que merecidas. Todas as pessoas que trabalham precisam descansar e assim foi feito. Esperamos que vocês tenham tido uma boa passagem, né? De um ano para outro, nesse calendário gregoriano que nos foi imposto. Mas, de qualquer forma, é uma época festiva, uma época de congraçamento. Esperamos que todos vocês estejam bem, renovados, com aquele pique para hoje e para sempre, como a gente está acostumado a falar aqui, né? E realmente estávamos fazendo uma contagem regressiva para podermos estar aqui novamente hoje com a nossa celebração. E nada melhor, né? Hoje, para começarmos o nosso ano, né? Que, na verdade, o ano que a gente festeja não inicia agora. Por que eu digo a gente? Porque já que eu entrei nesse grupo, eu comecei a ver o ano de uma forma diferente, a época de uma forma diferente. Já falamos aqui diversas vezes, já falamos sobre a volta daquele que era esperado, 24 de fevereiro de 1949. Então, portanto, para nós, assim que temos um outro ponto de vista, estamos enquadrados na coisa que a gente estuda hoje, a nossa verdade de hoje, pode ser não ser a de amanhã, eu acho difícil, mas tudo bem. Que não seja, né? Então, isso que a gente festeja. Mas, de toda forma, respeitamos todos os credos, todas as vontades, isso é de cada um. Já passamos por muita coisa, já deixamos muita coisa para trás. Isso faz parte do nosso caminho, do nosso natural, né? E o meu convidado aqui está rindo, mas deixa ele aqui. E, antes de mais nada, mil desculpas pelo atraso no horário. Televisão ao vivo, nós temos esses imprevistos. Às vezes, a gente tem alguma coisa, algum ajuste técnico, nós temos que atrasar. De qualquer forma, pedimos desculpas. Também temos mais uma novidade hoje, então, nosso auditório hoje, que não temos auditório aqui, mas hoje está cheio aqui, não vamos dizer quem está aqui, mas, olha, vou te contar, que quem trabalhar com o que nós temos aqui do lado é tranquilo, né? Hein, Jorge? Hein? Você já vai falar, né? Questão de hierarquia, nem tão tranquilo. E questão de hierarquia, então, nós não vamos citar não, porque nós não temos esse direito. Não. Mas está bom, a coisa está boa, está gostoso, muitos amigos, as coisas acontecem. Quando você entra nessa egrégora, as coisas boas acontecem. Da mesma forma, nesse momento, desde que começa o programa, nós já estamos todos unidos numa mesma vibração. Se você quiser ligar para cá, 3222-1137, ao vivo. Se você liga de fora, coloque o 48 primeiro, 48-3222-1137. Se você está fora do Brasil, 55 na frente. E para finalizar, e para falarmos sobre o nosso tema de hoje, mudou o nosso link. Ficamos quase 2 meses, considerando um mês que nós ficamos fora do ar, 2 meses com problema de link. Nós não estávamos conseguindo transmitir via internet. Quer dizer, houve um problema do link que ninguém conseguia resolver e conseguimos resolver, para nossa sorte, ontem. Então, as pessoas que receberam mala direta, hoje estão assistindo o programa Vida Inteligente, versão 2009, ano 4, por um novo link. Se você não está conseguindo ver, acesse o blog www.vidainteligente.blogspot.com e aí você vai ver o novo link que está lá. E passe para os seus amigos. Então, a partir de hoje, nosso pessoal de todo o Brasil, de lá de fora, da Espanha, de Portugal, está nos vendo ao vivo. Então, chega de enrolação. O tema de hoje que nós escolhemos... sabe que chega fim de ano, que a gente estava falando, né? A gente começa a fazer planos, a gente começa a fazer uma série de coisas. Eu vou deixar disso, eu vou deixar daquilo, eu vou emagrecer, vou parar de fumar, vou começar a fazer ginástica, uma série de coisas. E para isso, a gente fica ouvindo os outros, fica ouvindo ler revistas, horóscopos, cada um dentro das suas crenças, daquilo que acredita. E outras pessoas esperam, ou então se silenciam, para que eles possam ouvir a si próprios, ou seja, intuir alguma coisa. Então, nada melhor para a gente começar o ano do que falar sobre intuição. E se você conseguir aproveitar, está vendo aqui? Dá para ver a minha camiseta aqui? Ó. O que está escrito aqui? VIP, né? Hein? Amigo VIP. Parece um crachá.
Então, isso aqui o VIP significa você intui, né? Não pode ser, o que pode ser assim? Não sei. Né? Vamos intuir, pessoal, VIP. Pronto. Então, nada melhor, tá vendo? Então, intuímos e já saiu o VIP, o que é. Então, boa noite, Jorge. Tudo bom? Boa noite, Greg. Eu quase te dei tchau, né? Porque eu falei 5 minutos desde que abriu o programa. 10. Não, 10 não. Começou 8h05 o programa hoje. O 5 de atraso é tua responsabilidade. É verdade, então. Então, você tá bom? Eu estava vendo que você estava falando aqui, antes de dizer boa noite, porque assim, só o que você falou de introdução já é quase um curso de filosofia inteiro. Você falou sempre, falou sobre a questão desse calendário, sobre o 24 de fevereiro, falou sobre a questão das mudanças. Pô, mas se eu não aprendesse em 3 anos e meio aqui também, eu tinha que estar fora daqui, né? Foi intuição. Então, eu tinha que ter aprendido alguma coisa. Bom, como é que você está? Como é que foi as suas festas, né? Eu sei que você não curte muito isso. Esses dias que nós ficamos ausentes aqui. Foi tudo bem, tudo conforme, tocando a vida como vida, né? Tudo tranquilo. Então tá bom. Jorge, você gostou do tema? Gostei, só que tem uma coisa que você fala assim, nós escolhemos por unanimidade, né? Não, senhora, eu intuí. Ele tem que entregar que ele escolhe e aí, não, veio alguma coisa que a gente vai falar. Então eu pego, coloco numa folha alguns itens, né? E vocês são testemunha que ele jamais pega essa folha, porque o que eu escrevo é exatamente o que ele não fala, né? Mas tá certo, mas uma coisa assim que é muito interessante, que eu penso, né? Desde quando a gente começou, em 28 de setembro de 2005, isso. Né, todas as escolhas de temas que você fez, né, é intuição pura, né, é aquilo que precisava ser falado, né, e ele é resultante, né, de um processo de compreensão, de percepção e de tradução da necessidade, vontade ou da supravontade desses que formam conosco uma única coisa, que é quem nos assiste. Então, não, sem sombra de dúvida. Às vezes eu que entrei jogando confete, mas é porque você merece. Então, obrigado. É verdade. Então, foi baseado na intuição. E a intuição é uma coisa que tem que ser muito levada a sério e hoje ela é muito esquecida. Mas isso aqui então, para começar o ano civil, hoje foi uma boa escolha. É que eu tenho tido o privilégio, assim, de ter estado com uma determinada pessoa. Entendeu? Que ele me intui de vez em quando, sabe? Sim. Então, assim, a gente está se dando bem, a gente troca muita coisa. Isso faz com que o nosso intelecto... A yoga, a Jnana Bhakti e a devoção. Esses mesmo, esses que vocês falam, fica aquela aquela conciliação de quarto sistema com sexto sistema, e eu acabo aprendendo as coisas. Então, de vez em quando, eu intuo coisas legais, e essa foi quando eu te passei o tema, né, que eu tenho que te avisar, né, porque o que você vai falar, né, já pensou chegar aqui? Não, o pessoal pode pensar que você veio aqui, eu sei falar de qualquer coisa, eu não sei, a gente vem aqui, a gente vem aqui para trocar ideia, né, fazer visita, eu sei que você gostou, eu achei que é um tema interessante, e é muito oportuno também, porque vamos considerar o que todo mundo acredita e tudo, né, é um começo de ano, e geralmente começo de ano, realmente as pessoas gostariam de intuir, de ver o que elas vão fazer naquele ano. Todo mundo quer crescer, de mudar. Todo mundo quer mudar, né? Mudança de ano ano novo, isso não é de mudança, né? Tá. A gente pode conversar sobre a maneira de mudar. Então vamos lá. Agora nós estávamos azuis e viramos colorido de novo. Tinha ficado azul, mas tá bom. Então vamos lá. O que nós podemos... Vamos falar da intuição, da forma que a turma conhece. O que é a intuição em si? Deixa eu completar mais alguma coisa aqui para você pegar no embalo. Eu achava que intuição era a gente captar alguma coisa em algum lugar, ou era eu entrar numa frequência e pegasse, vamos dizer, uma conexão com a fonte. Toda vez que eu me conectava com a fonte sem querer, eu intuo, porque eu estou em conexão com aquilo. De outra forma, pode ser também a conexão comigo mesmo. De alguma forma, eu me colocar em silêncio e eu captar aquilo que está em mim. O que há de verdade na intuição? Outros aludem a intuição a terceiros, a um espírito, a algum anjo, nas crenças deles. Então, hoje, o objetivo principal do nosso programa é esclarecer ao público o que é a intuição, de onde ela vem, para o que ela serve e assim por diante. Muito bem. Então, primeiro é importante a gente conversar, a gente falar que sempre que se fala em intuição, se associa a palavra feminina, né? Intuição feminina, né? Sempre. E até tem uma brincadeira que se faz assim, que a mulher tem intuição porque como o homem foi feito primeiro,
né? Então viram todos os erros da primeira construção, e quando lançaram o segundo release, a versão nova, então veio sem esses defeitos e com alguns upgrades, algumas especialidades, né? A intuição seria uma delas, né? Então nós somos uma experiência e a mulher veio como complemento. Mas na verdade é um processo muito simples. Bom, primeiro que o homem realmente foi feito antes, não o homem, mas a hierarquia solar, que foram os Agnisvatas, né? Depois é que veio a hierarquia dos Barixades, que é o aspecto feminino. Aí os dois juntos é que deu a humanidade Jiva, que é o que nós somos hoje. Então, cosmicamente, isso é verdade. Como toda coisa popular, tem um fundo de verdade. Só que daí, na questão da mulher, o que se manifesta é uma intuição, mas são 3 níveis de intuição. Então, seria uma intuição de primeiro nível e derivado das diferenças fisiológicas, orgânicas que a mulher tem com relação ao homem, né? E a principal delas é que a mulher tem um enfeixamento, um conjunto maior de conexão do lado esquerdo com o lado direito do cérebro. E aí o conjunto dessas duas faculdades, né, que é a questão da fala e da análise do concreto e do abstrato, o conjunto dos dois é que permite, então, compreender o processo e usar melhor o que seriam os rudimentos da verdadeira intuição, que é a intuição divina. Então, a mulher realmente ela tem capacidade para ter uma intuição mais efetiva do que os homens em geral. Tá, você falou de uma intuição. Sim, você tinha dado três tipos de intuição. Nós vamos falar o que é a intuição e como que ela chega na intuição. Porque a intuição mesmo, ela é chamada de mental radiante, em sânscrito é manas taijasa, né? E quais são os fatores envolvidos para a manifestação dessa intuição integral, que seria a própria manifestação da divindade em cada um de nós e seria equivalente ao que se chama de metástase avatárica, que é você fazer parte do todo, já tendo perdido a própria identidade, e aí você conseguir ver o que só poderia ser ouvido, ouvir o que deveria ser visto, essa mistura toda, isso seria a verdadeira intuição. Tá? Bom, primeiro é importante dizer que a intuição, ela é inata a qualquer ser dessa hierarquia que a gente faz parte. Então, qualquer ser humano, homem ou mulher, independente da idade, de raça, de credo, de formação intelectual, todo ele tem, em princípio, o mesmo poder de intuição que o outro, só não é usado. Uma analogia que a gente pode fazer seria a seguinte: você imagine assim, você está em um quarto, tá certo? Onde tem uma janela, e aí nesse quarto tem uma porção de entulho, de móveis, sabe, coisas empoeiradas, tecidas, coisas assim, e ainda circula muita gente que você só vê na penumbra, né? E nessa janela daí, então tem uma outra coisa na frente, outra construção, e atrás dessa outra construção eu tenho o sol. Aí alguns raios de sol conseguem passar entre a outra construção e essa janela, e conseguem passar entre essas coisas todas que existem nessa sala, né? E são interrompidos às vezes pelas pessoas que passam e chegam em mim. Esse raio do sol que chega em mim é a intuição. Só que assim, não é pelo fato de eu não ter a intuição viva e presente e ativa em mim o tempo inteiro, que ela não existe o tempo inteiro como plano específico. Há um mundo da intuição, há um plano da intuição que é o plano búdico. Da mesma forma que, pelo fato de a gente estar dentro de casa e a janela está fechada e o raio de sol não está entrando, isso não significa que o sol não existe. Perfeito. Então, que ele não esteja acima das nuvens. Exatamente. Então, essa analogia é interessante porque nos permite ter em mente sempre isto, que a intuição, o princípio búdico, ele está ativo e disponível, né, e em expansão o tempo inteiro. Nós é que fazemos o possível para negar a existência e nos recusamos a ter contato com o mesmo. Quando eu tenho contato, daí o que eu digo assim? Tive uma ideia. Isto. Eureka. Isto. Né? Ou então assim, putz, não devia ter feito. Ah, sim. Então, esses pequenos lampejos, né, que você realmente tem contato com uma luz diferenciada, né, é um contato com alguma coisa que faz parte da nossa gênese. Né? E aí mostra a maneira equivocada como nós levamos a vida, e ela é tão equivocada, ela é tão densa,
que faz com que o que devia fazer parte do nosso dia a dia, porque biologicamente, fisicamente e cosmicamente está ligado ao nosso ser, a gente só consegue ter contato de vez em quando e acha isso uma maravilha. Ou aquele que tem contato mais frequente é tido como um gênio, como um sábio, como um intelectual, esse tipo de coisa. Paranormal, Aí já não é. Não é? Não, já não tem nada a ver. nada a ver? Não. Então vamos, ainda foi não oportuna a tem nada pergunta. Por que não tem nada a ver uma paranormalidade, Não. quem intui facilmente, por que ele não tem nada a ver com não paranormalidade? tem nada a ver a paranormalidade e não tem nada a ver o fato de eu vou ver a vida passada de alguém. Nada, isso não, claro. Mas seria pelo mesmo caminho, porque assim, qualquer desses fenômenos ele tem a ver com o plano astral, independente das variações. Bom, já serviu para esclarecer. E nós estamos falando, quando a gente fala aqui de intuição, então a gente tem o plano físico, o vital, que é o que anima o físico, que faz a ligação com o resto, né? Depois tem o astral, que é onde estão as emoções do ser humano. Depois tem a mente concreta, e mais o astral, que é a alma, que é as emoções, dá o que a gente conceitua como alma. Acima da mente concreta eu tenho a mente abstrata, que é mana superior, que seria a inteligência diferenciada. E acima disso eu tenho um plano chamado Budi, né, que não tem nome em português, mas ele tem o Budi e depois tem Mana, é o princípio divino. O plano búdico é o plano da intuição, é Manastajasa, é mente radiante. Então é um plano bem superior, vamos dizer, sem dúvida nenhuma. Penúltimo Você plano tem, do mais você alto, tem né? o astral, né? Depois você tem a mente concreta, a mente abstrata, depois Budi. Então seria equivalente a 7 elevado à terceira potência, a união de densidade de átomos para diferenciar o astral do que seria o búdico. Nada a ver. Perfeito. Então Nada toda intuição ela é divina, ela é búdica, é a própria expansão do verbo criador que se traduz como ideia, como contato. A gente já ouviu falar, já conversando aqui, sobre a voz do silêncio. Sim. A voz do silêncio é a intuição, é a manifestação de Manastajasa, que é a mente radiante. Tem um nome também que se ouve e que também é atribuído por sinônimo a Agartha, que é a luz de Chaitanya. Luz de Chaitanya? Chaitanya, a luz de Chaitanya é o nome que se dá para a manifestação da intuição, que é a luz permanente do sol verdadeiro, do sol oculto, que se manifesta no plano búdico e que vem e interfere no dia a dia. E aí nos dá, quando a gente então para de resistir, a gente para com essa teimosia, né, de querer fazer com que a vida seja pesada, densa, sofrida, esse tipo de coisa para a gente ter de quem reclamar, e a gente então consegue ter contato com quem nós realmente somos. A partir desse momento, então, tudo aquilo que é considerado como lenda, como fantasia ou desejado, né, que são os ditos poderes, siddhis, né, em sânscrito, ou idis em pali, tudo isso passa a ser uma faculdade inerente daquele ser humano. Claridiência, clarividência, telecinésia, aí sim ele consegue ver o que seria das vidas passadas dos outros seres, porque isso está no plano búdico, não está no astral, aí é uma outra categoria de ser, só que daí ele não usa porque ele sabe que não precisa. Então, existem pessoas, vamos dizer, que conseguem alcançar esse plano búdico, ver esse plano búdico. Não é ver, Grego. Ver não, é alcançar o plano, vamos chamar assim. Não é alcançar o plano, é fazer com que esse plano, porque assim, ele não está em lugar nenhum, ele está em você, claro. está em mim, né? Está no Alvin, está na Selene, está em todo mundo que está aqui, está em quem está nos assistindo, só que a analogia do quarto com acessar o seria entulho, o termo certo. Exatamente, nos tornarmos permeáveis, a gente deixar de ser teimoso e olhar na direção certa. E qual é a direção certa? É para dentro de nós mesmos, porque tudo está onde tem que estar. Quando eu faço isso, então eu consigo entender o que está acontecendo e eu faço com que o contato comigo mesmo seja uma constante, então eu consigo ver o que vai ser falado, eu consigo ver o que você está pensando, não eu, supondo, não é? Sim. Esse tipo de coisa. Então, isso passa a ser uma constante e eu passo a ver a vida como ela realmente é. Eu passo a ver a realidade da forma como ela é. Eu passo a ver acima de Maya, acima da caixa. Akibel Devavani, o sexto planetário, né, o anjo da palavra, ele diz, aquele que ultrapassa a caixa é fonte de toda a riqueza. E aí toda a riqueza é a riqueza espiritual, é a compreensão, é tudo que é necessário, inclusive a riqueza material. Por que as pessoas têm dificuldade de intuir?
Tem muita gente que não consegue intuir absolutamente nada. Outros intuem errado, né? E eu quero saber qual é o... Intuir Já surgiu errado pergunta é um aí? termo que não existe, porque se intuir você errado quer dizer uma intuiu... intuição que deu errado. Não, é porque você não intuiu. Você teve Como é que a impulso pessoa pode qualquer saber se intuiu ou teve um impulso qualquer? usando a intuição. Aí, olha lá. Então, Aí, quer ver uma coisa? Olha só. São 3 tipos de emoção que existe. Você quer... boa, deixa eu esperar. O Luiz Alberto lá de Brasília, ó, ele sempre vem com umas perguntas legais, mas acaba aí que depois nós vamos fazer a pergunta. Acaba teu raciocínio. Então, a gente tem 3 tipos de emoção, para a gente ver como é que a gente consegue retirar esse véu de Maia. Isso, discernir, ver o que nós estamos fazendo. Então, nós temos 3 tipos de emoção. Nós temos a pré-emoção, né? É aquela emoção instintiva, é a emoção ligada à satisfação das necessidades imediatas do corpo físico, né? É a emoção mais rudimentar que existe. Boa parte da humanidade vive em função dessa pré-emoção, né? Isso é o que está em cada um de nós. Eu encontrar um amigo, dar aquele abraço gostoso nele, é uma pré-emoção? Não. Faz uma analogia, então, o que é uma pré-emoção. É satisfazer... Para a turma saber discernir realmente, passo a passo. É viver em função dos meus desejos. Tá. Dos meus vícios, dos meus medos, dos meus erros, das minhas ansiedades. Tá. Isso é pré-emoção. Exatamente. Eu gastar a minha vida para alimentar aqueles os quais eu devia sublimar, que são os seres que eu criei. Foi aqueles que você criou, você está alimentando aqueles que você criou, que nós já falamos em programas anteriores. Não existe aqui. Culpa de ninguém no universo. Claro. Tudo que eu tenho para trabalhar em mim, eu criei. Ou eu criei agora, ou eu trouxe como laço da minha existência anterior, ou eu trouxe como laço de um grupo de seres ao qual eu pertenço karmicamente. Não interessa. Sim. É meu, eu criei e eu que tenho que dar conta. Se eu não der conta, isso vai ser passado para frente para eu ou quem estiver ligado à minha individualidade também trabalhar, ou a família que eu pertenço, ou nação, ou o que seja. Isso tudo. Aliás, exatamente essas pré-emoções. Essas falhas, né, no tratar o que nos é de competência é que gerou o que a gente chama como egrégor da humanidade, que é o que se conceitou como mal, que é essa confusão que a gente vê. Ok. Então isso é pré-emoção, né? É emoção instintiva, né? É o básico. Acima da pré-emoção, a gente teria o que seria a autoemoção. A autoemoção, ela é ligada à harmonia, à arte, é a emoção criadora. É aquela emoção que eu consigo controlar e usar essa energia para criar alguma coisa. Tá certo? Ela é inata em cada um de nós, desenvolve e usa quem quer. O que nós fazemos aqui toda quinta-feira, aqui o que é? Aqui? Aqui é supraemoção. Tá, né? Isso aqui está ligado, além de supraemoção, à suprainteligência e à supravontade. Não nossa, porque isso não tem individualidade. Claro. Mas a suprainteligência, a supravontade e a supraemoção que nós trabalhamos aqui, ela é uma coisa só ligada a de todos os que estão nos vendo agora, nos viram ou virão a nos ver algum dia, ou talvez nem nos vejam. Supraemoção. Exatamente. Então, a supraemoção é aquela emoção ligada... Já vou explicar o conjunto dela. Então, porque eu te interrompi anterior, né? Não interrompeu. Não, a autoemoção é isso mesmo. É aquela ligada à questão da harmonia, da criação. É a emoção criadora, a emoção construtiva. Quer dizer assim, você já pegou esse conjunto de seres do astral e deu um trato neles. Isso é autoemoção, emoção controlada, educada. Tá certo? Daí... Aliás, tem uma diferença entre educação e instrução. A educação, o complexo de criação do ser, devia educar o astral e instruir a mente. Então, o ser ele tinha que ser educado e instruído. Baseado nisso, então, ele teria condições de passar a desenvolver o que seria a intuição. Então, a supraemoção é aquela emoção que permite que o ser humano desenvolva ou se manifeste o ser humano como o misticismo, né? a devoção, a religiosidade, mais ligada às questões reais. Quando a supraemoção ela ainda está incipiente no ser humano, aí ela se transforma em fanatismo, idolatria, dependência de um mestre. Tem uma linha tênue isso aí também. Tudo que nós falamos aqui é uma linha tênue. Tá. Né? E varia de ser para sempre deixar claro. Sim, e essas pessoas que têm os resquícios de supraemoção em desenvolvimento são as pessoas que são manipuladas, né? Então, como sim, aí tende para o fanatismo, para a mística devocional,
né, para adoração a ídolos ou idolatria, e eles são manipulados e boa parte da humanidade se enquadra nessa linha. Falamos de emoção. Agora vamos falar da inteligência. Eu tenho também a pré-inteligência. Pré-inteligência, e isso existe inato em cada um de nós também, é aquela inteligência que é ligada à coisa do corpo físico. É a inteligência ligada só à satisfação dos desejos das emoções mais baixas, da pré-emoção. Sim. Então é é o ser ardiloso, é as manhas da inteligência ligadas a encontrar soluções para satisfazer os desejos de cada um. É a chamada inteligência nervosa, inteligência orgânica, né? É ligada diretamente ao que seria a Enquadramos o pré-emoção. sexo nisso ou não? Não necessariamente, porque o sexo é uma questão mais complexa, que assim, o sexo em si é uma dádiva cósmica, Sim, da geração, né, consciente. A Ele sabe que tem muitas sexualidade formas, e a erotização, Isso. aí sim, que é um permeio, é um entorno que foi criado baseado na má interpretação do que é esse poder, né, e na intenção de quem domina a humanidade de continuar nessa confusão que está agora. Perfeito. Tá certo? Então, a pré-inteligência é a inteligência instintiva, destinada só a atender aquilo que eu preciso para satisfazer os meus desejos. Eu tenho a autointeligência, que é a inteligência ligada à criação. Assim como tem a autoemoção, que é a emoção criadora, a autointeligência é ligada à criação. Então, é a análise, a dedução, a construção de princípios acadêmicos, que também é inerente a qualquer uma das pessoas e pode ser desenvolvido ou não, dependendo do que eu tenho de tendências positivas ou negativas, ou do que a vida me reserve, ou da minha vontade. Depois eu tenho a suprainteligência. Suprainteligência, quando eu digo eu tenho, é o seguinte: eu e qualquer um de vocês, qualquer um de nós. Isso é inerente ao ser humano, tá certo? O que é a suprainteligência? É a inteligência que nos permite e que se manifesta no ser humano através da capacidade de analisar o abstrato. É você conseguir entender aquilo que a mente concreta deixa de compreender. Isso é a suprainteligência. O conjunto de suprainteligência mais o conjunto de supra-emoção e mais um outro elemento que eu vou conversar agora, cria a ambiência para a manifestação da mente radiante, do Manas Tarjasa, que é então a manifestação da intuição de maneira permanente no homem. Devavani, Akbel, o anjo da palavra, o sexto planetário, quando é à frente da humanidade, ele diz: trago um novo estado de consciência para a humanidade. Quem disse isso? Henrique José de Souza, Akbel, tá. sexto planetário, Sim, Devavani, o anjo da palavra. Não admito mais que se diga, eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem, só que o futuro é agora. Então, quando a mente radiante, quando a intuição, quando o Buda já se manifesta, eu tenho aquele lampejo, aí a gente diz assim, tive uma ideia. Só que o mundo das ideias, Budi, né, ele tem que estar integrado com cada ser humano tem que ficar permeável a que Budi se manifeste, não só de vez em quando. Eu não tenho que ter um lampejo búdico. Tem que ter aquilo a qualquer momento. Exato, isso tem que estar inerente. Isso, meu alcance, isso faz parte do meu dia. Nem alcance, isso tem que fazer parte do meu dia a dia. Eu sou ele, Tatuansi. Né? Eu e ele somos uma coisa. E o ele sou eu mesmo. Né? Bom, depois eu tenho a vontade. Falamos na emoção, na inteligência e na vontade. Eu tenho a pré-vontade, que é a vontade básica, a vontade instintiva, a vontade da força bruta, a vontade de dominar ou a vontade de ser dominado. Grande parte das confusões humanas é porque quem exerce o poder temporal, os regentes, eles estão no nível baixo da pré-vontade. Então, ele tem a vontade de dominar o outro, de guerrear com o outro, assim como alguns de nós podem ter vontade de querer dominar o seu semelhante. Se o termo semelhante for pensado, for entendido, é impossível dominar um semelhante porque um semelhante é igual a você. Se ele é igual a você, ele é igual a você em toda a sua composição e iguais não se dominam. Então, dominar o outro, usar a pré-vontade para dominar, para tentar dominar, é uma demonstração de incompetência, de ignorância, de falta de conhecimento e outras coisas mais. Bom,
Depois eu tenho a autovontade. A autovontade... Auto. Não é alta. Não, é auto. auto. Tá. Nós falamos em emoção, pré-emoção, autoemoção, supraemoção. Você falou em autoemoção ou alta emoção? Não, auto. Alto, então tudo é alto. É isso, não tem nada de alta. Não, Alto, autoemoção, perfeito. pré-emoção, autoemoção e supraemoção. Perfeito. A pré-inteligência, autointeligência e pré-inteligência, a supra-inteligência, a autovontade, a pré-vontade, a autovontade e a supravontade. Tá. Então, a pré-vontade é essa vontade de dominar, que é o que faz esses desvios humanos. A autovontade é a vontade de ser individual, é de ter individualidade, de se libertar, é o divino rebelde, é o Asura, é o quinto planetário que se rebela contra a coisa cósmica e se lança no seio da humanidade para fazer com que a humanidade evolua alguns milhões e milhões e milhões de anos, fazendo um saque contra o futuro da própria divindade, da própria unidade. Então, por isso que diz, os rebeldes são os que se salvam, as almas rebeldes são os que se salvam, conforme diz Zoroastro, né? O Zoroastro. Então, é porque está em ação aí a autovontade. Eu tenho vontade de me libertar, vontade de me liberar, vontade de ter individualidade. Esse, então, já é um passo adiante na questão da humanidade. Depois eu tenho, então, um outro passo que seria o último da questão da vontade, que é a supravontade. A supravontade é aquele processo, aquele estágio em que essas forças se manifestam no ser humano como a perda da individualidade. Quando eu tenho a supravontade em atividade em mim, ela de tal forma se coloca e orienta e coordena a vontade que, por sua vez, coordena todo o astral e toda a mente concreta, que eu passo a ter perda da minha individualidade. Eu sou ele. E aí funciona o um no todo e o todo no um. O Nesse momento, Atmiatate ou não? exatamente. Nesse momento, quando eu tenho a supravontade, funciona a perda da identidade. Eu me misturo naquele local, naquele ambiente, onde todo o conhecimento está à disposição. Tanto é que quando o mestre vai ensinar, ele ensina algumas coisas e deixa que o discípulo faça outras coisas, mas não baseada na mente concreta, baseada na intuição, porque aí ele se acostuma a ir no lugar onde tudo está, porque o mestre não faz nada mais do que traduzir em linguagem humana o que está no plano da intuição, Perfeito. no plano búdico. Perfeito. Tá? Então, se o ser humano chega no estado de usar controladamente a supraemoção, a suprainteligência e a supravontade, ele está em Manas Tajasa. Ele usa a chamada mente radiante, ele é a própria intuição em pessoa. E se ele é a própria intuição em pessoa, aconteceu nele o desejo de toda a divindade, de qualquer iniciado que tenha vindo, qualquer um ser divino que tenha vindo, que é o quê? A metástase avatárica, é o metaestase, é o estar além, é eu estou além e o além está em mim. Eu sou a divindade está em mim permanentemente. Então, emoção, vontade e inteligência é o puro exercício, vamos dizer, para você chegar. E a gente já conversou aqui uma vez, que é a vontade, sabedoria e atividade. Sim. Né? E a sabedoria não é a sabedoria do intelecto, é a sabedoria, é o intelecto junto com o coração, é amor, sabedoria. Diz JHS, Henrique José de Souza, Akbel, Devavani, Sexto Planetário, Anjo da Palavra, aquele que alcança na Terra, ou consegue na Terra, equilibrar o cérebro e o coração, aquele que consegue equilibrar o cérebro e o coração, alcança na Terra as maiores alturas. E se diz que assim, quando eu vou analisar alguma coisa, eu tenho que primeiro analisar com o coração. E o coração aí é a intuição, não é a emoção. Analisando com o coração, eu chego numa compreensão que me permite, então, traduzir e passar para o intelecto traduzir. Aí sim, aí eu tenho a compreensão toda. Porque o que acontece hoje? O coração seria o filtro. A intuição Primeiro, seria exato. o gerador da base para que o intelecto, então, conseguisse traduzir. Porque hoje como é que funciona? Quando eu vou analisar, ou eu tenho uma intuição, né, ou vou analisar um conhecimento abstrato qualquer, o primeiro que se manifesta como filtro, né, é a emoção. Tipo assim, isso que eu estou querendo analisar me soa agradável ou desagradável? Eu tenho interesse ou não? É legal ou não? E aí descamba, está na moda ou não? Esse tipo de coisa. Então, eu boto aqueles filtros no sol e são os filtros emocionais. Se passar, aí vem o mega filtro, que é a mente concreta, né? Aí
do alto, né, do seu trono, né, empoeirado. Não, isso não tem lógica, isso não tem fundamento. Me mostre onde você leu, me diga quem foi que falou isso, qual é a referência acadêmica disso, me prove que isso é verdade. Pô, se eu estou te falando que o Sol oculto existe, se manifesta através dos ísis cósmicos astrais, que são 7 sóis, que se manifesta e depois vem, e tem o Sol físico, que é um conglomerado eletromagnético, que daí então passa o prana de 11 em 11 anos para manter toda essa vida que a gente vive hoje, como é que eu vou te provar, criatura, que o Sol oculto existe? Vá no teu plano búdico e veja. Mas eu sei porque eu já passei por esses processos todos. Eu sei, mas... E essa resistência que a gente tem é exatamente em função mas eu estava simulando dos percalços de uma... mas eu estava simulando Não, eu estou generalizando para as pessoas. Eu sei porque eu já passei por isso. Não, todos nós. Sim. E ainda você é feliz porque você já passou. E tem gente que passa e tem gente que ainda vai passar. Né? Então, essa resistência, esse bloqueio é em função do caminho. Mas eu estava simulando a conversa da mente concreta com a mente abstrata. Claro. Né? Nessa questão do ver o Sol oculto. Então, todas as vezes que a intuição vai se manifestar, a gente nem percebe, porque o conglomerado de conhecimento que foi colocado na nossa cabeça, né, o conglomerado de questões intelectuais, de limites, de filtros, misturados com os medos, desejos, ansiedades, tudo isso praticamente tampa o Sol. A intuição, ela chega, mas a gente não consegue ouvi-la. Né? A minha coisa sempre fala, mas eu não consigo ver nada de diferente, eu não consigo ver o astral. Né? Eu queria ver o futuro se desenrolando. Tá, tudo bem, mas daí você quer ver como? Com os olhos? Como se o olho só vê aquilo que a luz reflete, que reflete a luz? Como é que você quer que o futuro, que está se desenrolando, reflita a luz e se apresente para você em uma linguagem que você compreenda? Não. Quer ver o futuro? Veja. Quer ouvir o que não pode ser ouvido pelo ouvido? Ouça. Quer ver as imagens sendo formadas para depois se transformarem em palavras? Veja. É verdade. Deixa eu responder então, vou fazer a pergunta do Luiz Alberto, do Seleme. Que ele deve estar lá em Brasília, todo ansioso assim, achando que nós não vamos... Não vamos. Ele pergunta e é interessante, é válido dizer que a ciência vai até onde começa a intuição? Para a gente não ser muito rude com a ciência, vamos falar que não é bem assim, porque assim, para eu colocar em ação a superinteligência, né, ou mesmo a autointeligência, parte da autointeligência, né, implica em eu ter dedução. Né? E na dedução, não na dedução acadêmica, assim, não, se eu tenho A e B, então eu vou ter C, isso não é dedução, isso é lógica. Né? Agora, se eu uso a dedução na ciência, né, a dedução é a intuição e ela permite a ciência avançar. Então, se a ciência avançou, é porque então um ou outro ligado à questão científica usa o que aprendeu academicamente, e nós já não está aqui invalidando a questão acadêmica, a gente está invalidando o método acadêmico que impede que o abstrato se manifeste. Então, a intuição, ela auxilia o método acadêmico. Agora, de maneira geral, sim. Da mesma forma como o invisível começa onde termina o visível. Porque o grande embate, vamos dizer, hoje é o cientificismo com o espiritualismo. Vamos dizer, essas duas correntes que existem. Uma resiste à outra, né? Os espiritualistas, eles aceitam a ciência, porque ela é uma ciência que prova tudo. Agora, o contrário não acontece. Então, a minha pergunta é o seguinte, como é que nós vamos fazer esse casamento mais para frente? Vamos dizer que ele vai se tornar necessário. Né? Não, mas assim, se o espiritualista... Para que a gente tenha um entendimento. Se o espiritualista está brigando com o academicista, qual foi o termo que você usou, academicista? O cientificista. Então, o cientificista com o espiritualista... é porque o espiritualista está equivocado. Porque tudo que trata a ciência... Né, pode ser, perfeitamente. E da mesma forma o cientista, o cientificista, né, ele está completamente equivocado porque ele acha que o mundo acaba onde acaba a visão dele. Então, toda vez que ele fecha os olhos, ele morre porque não está vendo nada. Perfeito. Né? Isso ele está vendo cada dia, porque o que era impossível antes, ele está provando. E o espiritualista, se ele é o extremo oposto, então, quando ele abre o olho, o mundo para ele acaba, porque ele está vendo o visível, ele só acredita no invisível. A mescla dos dois, a união do humano com o divino, do manifestado com o não manifestado, é a nossa função. Essa questão da separação do visível e do invisível, do futuro com o passado, do humano com o divino, isso existia antes de o futuro como consciência ser criado. Existia
antes de o sempre, que você tanto fala, ser plasmado, tanto é que quando a intuição se manifesta, é a manifestação ideoplástica do verbo. Quer dizer, você tem uma ideia, tanto fazer que se diz assim, que a ideia é o verbo que toma carne através da pena, também em palavras de Aquibel. Então, quando isso se manifesta, é a própria coisa ideoplástica se manifestando, sendo parida, né, da própria questão, do próprio plano divino, até ser traduzida, entendida, verbalizada e escrita e dada à humanidade. Entende? Então, não pode haver esses dois extremos. No ponto em que nós estamos hoje, não existe mais extremo, porque, inclusive, o humano e o divino estão misturados. Entende? O passado e o futuro já não existe mais. Isso a gente tem percebido aqui. A gente que vive a gente que vive como é que se diz? Tenta fazer um mundo diferente no nosso dia a dia, né? Se a partir do momento que você vai escolhendo o seu caminho, ou você acha que achou o seu caminho, vamos dizer assim, você começa a procurar semelhantes, pessoas que vibram na mesma sintonia, na mesma egrégora, na mesma mônada. Então isso vai te levando para um mundo harmônico. Você começa a se harmonizar, você próprio, fica harmonizado quem está com você, e assim vai se formando isso aqui. Então isso é muito interessante, já se percebe uma nova visão, e que vai, por incrível que pareça, porque eu sou muito observador, como eu já disse aqui, porque eu passei por tudo que é caminho, né? Não sei, talvez tenha mais outros, não importa, vamos traçá-los. Então a gente já tem uma certa experiência hoje para saber o que é bom para nós ou não. Coisas que a gente não quer experienciar mais, coisas que a gente ainda continua turrão, né? Eu continuo, putz... É bom admitir. Quando você falou aqui, não, porque eu quero ver, isso aí não dá, não é? Eu sou ainda em muita coisa, eu sou assim mesmo. A carapuça serviu o número quem reagiu em você foi a mente concreta do lado esquerdo, porque o simples fato de traçar, né, a linha e falar assim, ó, daqui não sei o que e tal, então veja, aí também de concreto falou assim, pô, mas vê como? Aí você fala assim, não, peraí, não é bem assim. É exatamente essa dificuldade que permite que a intuição seja parte do dia a dia. Não tenha dúvida, já melhorei muita coisa, mas tem coisa ainda que eu sou taurino, vamos dizer, se é característica do signo, assim, não adianta tentar me dizer, porque enquanto eu não experienciar aquilo, pode ser a verdade de quem for, não é a minha ainda. Então, eu sei que eu sou chato. Você vai ser curado disso, claro, porque no momento que você buscando isso aqui. Tiver em ação o que a gente conversou agora, que seria a supra-vontade, daí não é mais o eu quero que me provem que é isso, ou se eu não ver, eu não vou acreditar, isso aí era o... não sei qual... Mas eu acho que como vocês falam, né? Os meus amigos falam, assim, pelo menos as pessoas que me cercam hoje, só o fato da gente reconhecer já é um caminho bom, né? Só o fato da gente ouvir já é meio caminho andado. Perfeitamente. Então, eu assumo... O outro meio caminho é falar, porque isso é assunto que antes não era abordado. E o fato da gente falar, a gente está fazendo a geração ideoplástica, né? A gente está plasmando essa realidade e ela se expande, porque a realidade, uma vez parida, é como filho, ele vai crescer de uma maneira ou de outra, né? Então, a gente pare aqui uma realidade, a gente fala do futuro, fala do plano búdico, fala da intuição, isso em sendo falado, em sendo verbalizado, em sendo ouvido e em sendo vitalizado por esse entorno, por esse complexo, por esse conglomerado de existências que faz parte isso que você chama de teu programa, né? Isso é um processo cosmicamente irreversível. Assim, se a gente conseguisse visualizar o que acontece, no momento em que isso está sendo ouvido e sentido e questionado e discutido, e o que a gente está fazendo aqui, isso remexe com toda a matéria manifesta. Entende? Isso faz com que o mundo, as pessoas, o gênero humano, a própria divindade, jamais seja a mesma coisa. Por quê? Pelo simples fato que está sendo verbalizado. Nós estamos verbalizando o abstrato. Estamos verbalizando a intuição, o plano búdico, a formação do homem. Isso é o invisível, para quem só vê com o olho físico. E quando eu verbalizo alguma coisa, quando eu olho para alguma coisa olha para você de volta para mim, de maneira irreversível para cada um de nós. Então, é um caminho de ida e volta. Quando a gente conversa aqui sobre um determinado assunto, o que é dado a cada ser humano que nos assiste, a cada um de nós que estamos aqui, é um passaporte de ida, é um salvo-conduto de ida para essa realidade na hora em que bem entender, porque na hora em que você desejar, você pensa a respeito. Pensou a respeito, não é mais eu que estou falando, não sou mais eu que estou falando, não é mais você que está falando, é quem está falando, quem está pensando a respeito, está nessa realidade, ele está nesse mundo o qual nós trouxemos para cá verbalizando. Isso é irreversível.
Não, isso eu tenho percebido com as pessoas que conversam conosco, as pessoas que nos escrevem depois do programa, que eu rebato para você, né? Você Sim, sabe. é. Então, as pessoas que nos pedem, e é impressionante como a gente vai sendo dirigido para determinadas leituras, para determinados livros. Então, o que é importante nisso aqui? Ao invés de ver, é muito mais importante perceber. Você começa sim. a perceber o teu entorno se modificando, né, Jorge? Assim, isso que a gente está conversando, isso assim não é abstração, não é teoria, não é assim. A gente está descrevendo a realidade que não é visível, não é? Como isso é real, o que nós temos que fazer para viver, e é um mundo fantástico, sabe? É um mundo fantástico. A vida se apresenta de forma diferente, as concepções são diferentes, é outra história, é outra história. Então, o que nós temos que fazer para conseguir fazer com que a intuição ela seja permanente em cada um, para que o Espírito de Deus seja permanente em cada homem, isso é a intuição, é o plano búdico, é simplesmente parar de resistir a isso, é ficar permeável a essa realidade que nos cerca. A gente se comporta como o peixe que está no aquário, e o aquário é colocado no fundo do oceano, eu vejo o oceano, só que eu não acredito no que eu estou vendo através do vidro, porque eu acredito só naquela casinha que está aqui dentro do meu aquário, e eu não vejo que acima de mim está aberto. E o pior, eu não vejo que a mesma água na qual eu navego hoje é a água que existe fora do meu limite. Então eu já navego, eu já existo imerso no universo. Mas aí você tem que esquecer o passado. O passado, ele tem que ser sublimado. Ele tem que ser Esquecer sublimado, é perfeitamente. deixar para que Sublimar. alguém Eu vá usei tratar mal, dele exatamente. Eu usei mal o termo. Não, não é usou mal. Você usou um termo que é interessante para a gente pegar e esclarecer. Então, eu tenho que sublimar o meu passado. Em eu transformando o meu passado, que é completamente possível, tecnicamente possível, praticamente possível, viável, eu transformo, então, toda a história humana, porque o passado, o presente e o futuro já são uma coisa só, que é o sempre. Isto. O que a gente vive. Que a gente vive, nós vivemos no sempre. A gente sempre, tanto fala do falando, sempre, porque a gente escrevendo. vive no sempre. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos tornar permeáveis a isso, no qual nós já estamos imersos. Eu não preciso esperar que aconteça nada. Por quê? Porque o plano búdico já está em mim. Ou está ou eu não existo. Né? A intuição já está em mim. Eu uso ou não na medida em que eu queira. O que eu tenho que fazer é fazer com que a minha vida ela seja adequadamente utilizada. Eu não posso gastar a vida alimentando meus medos, desejos, anseios, né, restrições. Eu não posso gastar a vida acumulando um conhecimento acadêmico que vai se entrelaçar com a alma para deixar a minha estrutura ainda mais empedernida, ainda mais fechada, que a janela se abre, que o sol entre. Eu tenho que viver em paz. A palavra, né, e a chave para que a coisa aconteça, eu tenho que viver em paz, eu tenho que pacificar o astral, eu tenho que pacificar a minha mente. Em eu vivendo em paz, eu tenho então já a primeira característica, o primeiro princípio básico para que em mim se manifeste a compreensão, se manifeste a paciência, se manifeste o amor, não por mim, pela minha família, pelo meu entorno, mas o amor pelo gênero humano, expressando o amor inato divino em cada um de nós, que a intuição é amor universal. Né? A intuição é azul porque ela é derivada da Mãe Divina, do amor universal. Então ela, em se manifestando em cada um esse amor universal, esse eu sou um com todos, não é? Aí a partir desse momento, eu pacifico a minha existência, eu tenho um astral comportado, eu tenho uma mente comportada, educada, uma alma comportada, aí então eu consigo expandir o que eu quero. E o comportado não é no sentido humano de comportado, aquele assim, sabe como? Que foi educado na chibata, reprimido. Não, comportado é você ter o poder de controlar tudo o que acontece em você mesmo, que é você usar a vontade para controlar o astral e a mente concreta. Em fazendo isso, aí você está permeável, não desperdiça energia, entende o que está acontecendo na vida, e aí a intuição, o eu tive uma ideia, é o tempo inteiro. Isso é bacana. Você trouxe um texto aqui. Sim, são 3 frases sobre a questão da intuição. Acho que uma até a gente já falou. Deixa eu ver se nós já falamos aqui. Sim, Tá ali. eu trago para o grego ler, porque aí, em determinadas condições de falta de sol eu não consigo ler. Deixa eu ver. Há uma diferença, palavras de Aquibel. Há uma diferença muito sensível entre perceber e entender a verdade. Perceber e entender a verdade.
Podemos percebê-la com o coração e entendê-la com o cérebro. Ou melhor, podemos sentir a verdade intuitivamente e examiná-la intelectualmente. Se os que vivem neste século cultivassem a faculdade de perceber a verdade pelo coração, examinando depois por meio da inteligência o que sentiram, muito breve teríamos por toda parte uma condição melhor e mais feliz da sociedade. Porém, a desgraça de nossa época consiste em que as faculdades intelectuais foram levadas ao último extremo de seu poder de resistência para as formas exteriores das coisas, sem perceber seu caráter espiritual, por meio do poder da intuição. Bonito e profundo. Também, né? Palavras de Aquibel. Pois é, quer dizer, falar bonito e profundo, palavras do planetário do sexto sistema, daí é redundância. A intuição é mais atrevida do que a própria inteligência. Ela é algo assim como um farol que orienta o rumo da inteligência e, por isso mesmo, foi a voz interna que guiou todos os descobridores. Acho que não precisa falar mais nada, né? É. Então, e veja assim, que daí quando alguns seres humanos, né, eles ficam abertos à questão da intuição, ou têm tendência a usar a intuição, né, eles são destacados no gênero humano. Então, são os pintores, os artistas, os que compuseram obras de música, né? Como é que chama? Compositores. Compositores, são os descobridores, são os grandes líderes. Isso. Ou você pega isso, não, agora vamos pegar outro extremo, né? Então, pegam Buda, Krishna, Orfeu, Moisés, Joshabem-Pandira, Amenófis, Zoroastro, Quetzalcoatl, Manco Capac, todos eles, princípio búdico em atividade. Como você sempre recomenda, dessa vez você tem algum livro para recomendar ou não sobre esse tema? Não. E pelo que eu estou percebendo aqui, o assunto que nós começamos hoje, que a partir do momento que a gente mexe com ele, né, nós damos uma vida nova. A partir de hoje, então, eu tenho certeza de que a intuição vai começar a fazer parte do cotidiano de todo mundo que nos assiste, todo mundo que teve. Não é isso? Imagina assim, Grego, nós estamos em uma sala, onde é que tem, a sala é a tua cabeça. A tua, a minha, né? Sim. E aí, essa sala é o teu corpo, astral, né? Onde todos os sentimentos estão ali. Depois dessa sala, um grande salão, né? Tem mais atrás, está mais um grupo de pessoas que é a mente concreta. Todo mundo gritando ao mesmo tempo. Tem condição de entender nada, né? Lá no final, a intuição fala assim, grego, grego. Só que fala num tom de voz, né? Só que aqui, perto de você, mais denso, né? O mais baixo, está o pessoal do astral mais baixo. Ei, não sei o que e tal, aquela gritaçada. E o astral é cinema, aquela confusão dos diálogos, assim, a própria casa da mãe Joana. Então, quanto mais alvoroçado é o astral por Vayu, maior é o ruído. Então, o Vayu, o astral, ele fica aquecido, ele perpassa, né? Impedindo que você ouça aquilo que está sendo dito. Então, não é que a intuição não funciona em nós, é que a gente não ouve o que está sendo dito. Perfeito, não se permite, né? Então, fala assim, gente, o negócio é o seguinte, calma. O negócio é o seguinte, calma, porque eu criei vocês, eu alimento vocês, eu mando em vocês. Vocês são o meu astral, né? Vocês são as minhas emoções, vocês são o meu conhecimento. Vão se manifestar quando eu deixar, quando eu permitir. Vai se entrelaçar com o conhecimento para fazer isso, aquilo, quando eu permitir. Eu uso a inteligência, eu uso a lógica, eu uso o que eu quero. Silêncio. Intuição fala. Aí a intuição falou assim, olha, manda aquela parte do astral agir assim. Pessoal, o negócio é o seguinte, não vou fazer isso. Pronto. Acabou, aqui nem me lembro aquele ditadinho que eu acho que tem muito a ver, né? Diz que orar é falar com Deus, meditar é ouvi-lo. Que quando você está orando, você está verbalizando alguma coisa, você está usando a sua cabeça. Mas quando você vamos fazer um complemento, fica quietinho, vamos fazer um complemento permite aí, que haja manifestação. Vamos fazer um complemento aí e lembrar que o Deus que você vai ouvir é você mesmo. Claro que sim. É o princípio búdico, o princípio átmico, que é a própria divindade em você. Mas a meditação é o silêncio, e no silêncio você vai se ouvir. O meditar é exatamente fazer isso, é pacificar o astral, pacificar a mente concreta para que você consiga escutar o que você está tentando dizer, mas está essa confusão. Perfeitamente. Tenho certeza que hoje nós estamos... É tranquilo, é um processo assim, só se preparem para o seguinte, isso é uma coisa assim, uma recomendação interessante. Se preparem para o seguinte, na medida em que controlarem através da vontade, da emoção e da inteligência, o astral e a mente concreta, se preparem para se surpreender com quem vocês realmente são.
Isso é verdade. Isso é verdade. Mas todo mundo vai gostar porque parece que a vida começa tudo de novo, né? E essa questão de quando diz assim, se prepare para ficar surpreso. Então, o pessoal fala assim, será que a surpresa é ruim ou boa? Não. É que no mundo que nós vivemos hoje, o mundo real, que é o sempre, toda surpresa é positiva. Por quê? Porque o negativo não existe mais. Eu estava comentando com o nosso círculo ali do cotidiano, do bate-papo diário ali, que é interessante como as coisas vão se confirmando, porque apesar de tudo, mesmo entre espiritualistas, tudo, seja o tipo de elevação que o ser possa ter, enquanto nós estamos humanos, nós somos São Tomé. Então a gente gosta de ver as coisas se manifestarem nesse mundo físico. E as provas que nós vamos tendo para nós mesmos, principalmente, repito, para quem passou por uma série de caminhos ali, e que não quer passar de novo, e aprendeu muita coisa. Então, bicho escaldado, gato escaldado tem medo de água fria, né? Gato que leva tijolada não dorme em olaria. Exatamente. Então, é parecido. Então é interessante a pessoa, conforme ela vai vendo isso aqui, essas mudanças, e aí vai vendo o sincronismo das coisas que acontecem, aí o cara fala, eu estou no caminho certo realmente. Porque então, é impressionante. Todos nós estamos pelo simples que está existindo. Agora, com certeza. Agora, só uma coisa assim, a questão... O ser humano precisa de autoconfiança. Ele é movido à autoconfiança. Aí a questão da vontade, da inteligência, da emoção, é controlar. Ninguém vai incutir ninguém autoconfiança. Tenho que... Essa questão de eu tenho que ver para acreditar, eu sou adepto integralmente desse negócio. Só que é o seguinte, eu tenho que ver para acreditar, só que eu posso ver o visível e o invisível, assim, com qualquer um. Então eu posso ver o que não está possível de ser visto, onde a luz reflete, que é o que a gente conceitou como invisível, e ele é tão real quanto o visível, ou mais, porque o visível se assenta no invisível. Eu acho isso fabuloso e você foi bastante feliz em avisar o pessoal para começar a se observar. Não, mas é verdade. A gente às vezes fala coisas bonitas, fala coisas profundas, e a gente esquece das coisinhas mais triviais, assim. Esquece não, porque... Se prepare, então isso realmente é importante a gente começar a perceber as mudanças. E essas mudanças, quando elas vão acontecendo, as pessoas ficam felizes. Claro que sim. Quando ela recebe uma... E lembra a questão da felicidade? Claro! Felicidade vem da raiz fel-fem, né, que é o feminino, o feto fecundo, né, e que aí está ligado inclusive à questão da intuição, e aí, se você tiver felicidade e alegria, vem de ala, ale, né, que é a mesma raiz de asa, então você tem a liberdade. Mesmo que você tem liberdade, é liberdade de pensamento, né, e quando o pensamento ele sobe, ele se transforma em abstrato, e ele se encontra com a mente abstrata, que se encontra com o Budi, que é a intuição pura. Então, e é isso que o Jorge acabou de dizer agora? Então, a chave é a felicidade, a alegria, a paciência e o caminho é um só. Você puxou um gancho, já vou deixar os próximos 3 minutos, são todos seus, mas o gancho que eu peço aqui do Jorge, ele acabou de falar, e é muito importante, eu comecei, o que é bom para mim não necessariamente é bom para vocês, mas eu acho que sim. É o que nós temos feito, eu e mais alguns amigos, é o estudo das palavras, etimologia. Vocês vão ver como vocês vão se surpreender. Por que a gente diz etimologia e por que vocês vão se surpreender? Porque as palavras têm poder, as palavras têm peso, as palavras têm... Como é que eu posso dizer? Elas no nosso cotidiano podem nos trazer coisas boas, podem nos trazer coisas ruins, né? É que assim, uma coisa com relação às palavras é assim, se alguma coisa tem nome, é porque ela existe cosmicamente. Então, quando você está falando uma palavra, você está se referindo a um ser, ele existe. Então, dependendo de como você... E quando fala assim, o pessoal fala assim, as palavras têm poder, isso é muito usado nas religiões, confusão toda. É mais ainda, né? É a própria magia, a teurgia, o verbo, e o verbo é criador. O próprio verbo é usado para criar a coisa cósmica, né? Então é importante... Tem um poder de criação de seres humanos, inclusive quando a gente abordou aqui sobre os tulcos, nós falamos de Kriya Shakti, né? Sim. Que é o poder de criação mental associado ao verbo. Eu acabo de intuir que você vai finalizar o programa agora. Você tem dois minutos aí para dar o recado, então, do... uma coisa que é muito importante, que a gente sempre fala assim, a intuição, a gente pensa que é uma coisa assim de um outro mundo, e a intuição feminina se manifesta só de vez em quando. Assim. Não, isso são mitos, né? A intuição é um princípio inerente e inato a cada ser humano. Ela nada mais é que o princípio divino em manifestação, está em cada um de nós e a gente não usa porque não quer. Então,
controlem a sua própria existência, usem bem a vida que vocês escolheram ter, tenham felicidade, alegria, paciência, trabalhem emoção, inteligência e vontade, e a intuição faz parte do dia a dia de cada um de nós e para sempre. Grande abraço, sejam felizes e fiquem em paz. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, e até sempre. Até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Se associa a palavra feminina, né? Intuição feminina, né? Sempre. E até tem uma brincadeira que se faz assim, que a mulher tem intuição porque como o homem foi feito primeiro, né? Então viram todos os erros da primeira construção e quando lançaram o segundo release, a versão nova, então veio sem esses defeitos e com alguns upgrades, algumas especialidades, né? A intuição seria uma delas, né? Então nós somos uma experiência e a mulher veio como complemento. Mas, na verdade, é um processo muito simples. Bom, primeiro que o homem realmente foi feito antes. Não o homem, mas a hierarquia solar, que foram os Agnisvatas, né? Depois é que veio a hierarquia dos Barixades, que é o aspecto feminino. Aí os dois juntos é que deu a humanidade viva, que é o que nós somos hoje. Então, cosmicamente, isso é verdade. Como toda coisa popular, tem um fundo de verdade. Só que daí, na questão da mulher, o que se manifesta é uma intuição, mas são 3 níveis de intuição. Então, seria uma intuição de primeiro nível e derivado das diferenças fisiológicas, orgânicas que a mulher tem com relação ao homem, né? E a principal delas é que a mulher tem um enfeixamento, um conjunto maior de conexão do lado esquerdo com o lado direito do cérebro. E aí o conjunto dessas duas faculdades, né, que é a questão da fala e da análise do concreto e do abstrato, o conjunto dos dois é que permite, então, compreender o processo e usar melhor o que seriam os rudimentos da verdadeira intuição, que é a intuição divina. Então, a mulher realmente ela tem capacidade para ter uma intuição mais efetiva do que os homens em geral. Tá, você falou de uma intuição. Sim, você tinha dado três tipos de intuição. Nós vamos falar o que é a intuição e como que ela chega na intuição. Porque a intuição mesmo, ela é chamada de mental radiante, em sânscrito é manas taijasa, né? E quais são os fatores envolvidos para a manifestação dessa intuição integral, que seria a própria manifestação da divindade em cada um de nós e seria o equivalente ao que se chama de metástase avatárica, que é você fazer parte do todo, já tendo perdido a própria identidade, e aí você conseguir ver o que só poderia ser ouvido, ouvir o que deveria ser visto, essa mistura toda, isso seria a verdadeira intuição. Tá? Bom, primeiro é importante dizer que a intuição, ela é inata a qualquer ser dessa hierarquia que a gente faz parte. Então, qualquer ser humano, homem ou mulher, depende da idade, de raça, de credo, de formação intelectual, todo ele tem, em princípio, o mesmo poder de intuição que o outro, só não é usado. Uma analogia que a gente pode fazer seria a seguinte: você imagine assim, você está em um quarto, tá certo? Onde tem uma janela, e aí nesse quarto tem uma porção de entulho, de móveis, sabe? Coisas empoeiradas, tecidas, coisas assim, e ainda circula muita gente que você só vê na penumbra, né? E nessa janela... TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui de volta depois de um intervalo longo. Para mim, pelo menos, foi muito longo.
nós não teríamos parado, né? Mas a necessidade houve, férias da televisão, nada mais do que merecidas. Todas as pessoas que trabalham precisam descansar. E assim foi feito. Esperamos que vocês tenham tido uma boa passagem, né? De um ano para outro, nesse calendário gregoriano que nos foi imposto. Mas, de qualquer forma, é uma época festiva, uma época de congraçamento. Esperamos que todos vocês estejam bem, renovados, com aquele pique para hoje e para sempre, como a gente está acostumado a falar aqui, né? E realmente estávamos fazendo uma contagem regressiva para podermos estar aqui novamente hoje com a nossa celebração. E nada melhor, né? Hoje, para começarmos o nosso ano, né? Que, na verdade, o ano que a gente festeja não inicia agora. Por que eu digo a gente? Porque já que eu entrei nesse grupo, eu comecei a ver o ano de uma forma diferente, a época de uma forma diferente. Já falamos aqui diversas vezes, já falamos sobre a volta daquele que era esperado, 24 de fevereiro de 1949. Então, portanto, para nós, assim que temos outro ponto de vista, estamos enquadrados na coisa que a gente estuda hoje, a nossa verdade de hoje, pode ser não ser a de amanhã, eu acho difícil, mas tudo bem. Que não seja, né? Então, isso que a gente festeja. Mas, de toda forma, respeitamos todos os credos, todas as vontades, isso é de cada um. Já passamos por muita coisa, já deixamos muita coisa para trás. Isso faz parte do nosso caminho, do nosso natural, né? E o meu convidado aqui está rindo, mas deixa ele aqui. E, antes de mais nada, 1000 desculpas pelo atraso no horário. Televisão ao vivo, nós temos esses imprevistos. Às vezes, a gente tem alguma coisa, algum ajuste técnico, nós temos que atrasar. De qualquer forma, pedimos desculpas. Também temos mais uma novidade hoje, então, nosso auditório hoje, que não temos auditório aqui, mas hoje está cheio aqui, não vamos dizer quem está aqui, mas olha, vou te contar, que quem trabalhar com o que nós temos aqui do lado é tranquilo, né? Hein, Jorge? Hein? Você já vai falar, né? Questão de hierarquia, nem tão tranquilo. E questão de hierarquia, então, nós não vamos citar não, porque nós não temos esse direito. Mas tá bom, a coisa tá boa, tá gostoso, muitos amigos, as coisas acontecem. Quando você entra nessa egrégora, as coisas boas acontecem. Da mesma forma, nesse momento, desde que começa o programa, nós já estamos todos unidos numa mesma vibração. Se você quiser ligar para cá, 3222-1137, ao vivo. Se você liga de... Coloca numa folha alguns itens, né? E vocês são testemunha que ele jamais pega essa folha, porque o que eu escrevo é exatamente o que ele não fala, né? Mas tá certo, mas porque... Aqui... Mas uma coisa assim, que é muito interessante, que, assim, que eu penso, né? Que desde quando a gente começou, em 28 de setembro de 2005, isso. Né? Todas as escolhas de temas que você fez, né? É intuição pura, né? É aquilo que precisava ser falado, né? E ele é resultante, né, de um processo de compreensão, de percepção e de tradução da necessidade, vontade ou da supravontade desses que formam conosco uma única coisa, que é quem nos assiste. Então é não, sem sombra de dúvida. Às vezes eu que entrei jogando confete, mas é porque você merece. Então obrigado. É verdade. Então foi baseado na intuição. E a intuição é uma coisa que tem que ser muito levada a sério, e hoje ela é muito esquecida. Mas aqui então, para começar o ano civil, hoje foi uma boa escolha. É que eu tenho tido o privilégio, assim, de ter estado com uma determinada pessoa. Entendeu? Que ele me intui de vez em quando, sabe? Sim. Então, assim, a gente está se dando bem, a gente troca muita coisa, isso faz com que o nosso intelecto... Da yoga, Jnana Bhakti e a devoção. Esses mesmo, esses que vocês falam, de fica aquela aquela conciliação de quarto sistema com sexto sistema, e eu acabo aprendendo as coisas. Então, de vez em quando, eu intuo coisas legais, e essa foi você... Quando eu te passei o tema, né, que eu tenho que te avisar, né, porque o que você vai falar, né, já pensou chegar aqui? Fala, não, o pessoal pode pensar que vem aqui, eu sei falar de qualquer coisa, eu não sei, a gente vem aqui, então, a gente vem aqui para trocar ideia, né, fazer então visita, eu sei, né? que você gostou, eu achei que é um tema interessante, e é muito oportuno também, porque vamos considerar o que todo mundo acredita e tudo, né, é um começo de ano, e geralmente começo de ano, realmente as pessoas... gostariam de intuir, de ver o que nós vamos fazer naquele ano. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer mudar, né? Mudança de ano ano novo, isso não é de mudança, né? Tá. A gente pode conversar dessa maneira de mudar. Então vamos lá. Agora nós estávamos azuis e viramos colorido de novo. Tinha ficado azul, mas tá bom. Então vamos lá. O que nós podemos... Vamos falar da intuição, da forma que a turma conhece. O que é a intuição em si? Deixa eu completar mais alguma coisa aqui para você pegar no embalo.
eu achava que intuição era a gente captar alguma coisa em algum lugar, ou era eu entrar numa frequência e pegasse vamos dizer, uma conexão com a fonte. Toda vez que eu me conectava com a fonte sem querer, eu intuo, porque eu estou em conexão com aquilo. De outra forma, pode ser também a conexão comigo mesmo. De alguma forma, eu me colocar em silêncio e eu captar aquilo que está em mim. O que há de verdade na intuição? Outros aludem a intuição a terceiros, a um espírito, a algum anjo, nas crenças deles. Então, hoje, o objetivo principal do nosso programa é esclarecer ao público o que é a intuição, de onde ela vem, para o que ela serve e assim por diante. Muito bem. Então, primeiro é importante a gente conversar, a gente falar que sempre que se fala em intuição, ela daí, então tem uma outra coisa na frente, outra construção, e atrás dessa outra construção eu tenho o Sol. Aí, alguns raios de sol conseguem passar entre a outra construção e essa janela e conseguem passar entre essas coisas todas que existem nessa sala, né, e são interrompidos, às vezes, pelas pessoas que passam e chegam em mim. Esse raio do sol que chega em mim é a intuição. Só que, assim, não é pelo fato de eu não ter a intuição viva e presente e ativa em mim o tempo inteiro que ela não existe o tempo inteiro como plano específico. Há um mundo da intuição, há um plano da intuição que é o plano búdico, da mesma forma que, pelo fato de a gente estar dentro de casa e a janela está fechada e o raio de sol não está entrando, isso não significa que o sol não existe. Perfeito. Então, que ele não esteja acima das nuvens. Exatamente. Então, essa analogia é interessante porque nos permite ter em mente sempre isto, que a intuição, o princípio búdico, ele está ativo e disponível, né, e em expansão o tempo inteiro. Nós é que fazemos o possível para negar a existência e nos recusamos a ter contato com o mesmo. Quando eu tenho contato, daí o que eu digo assim? Tive uma ideia. Isto. Eureka. Isto. Né? Ou então assim, putz, não devia ter feito. Ah, sim. Então, esses pequenos lampejos, né, que, assim, que você realmente tem contato com uma luz diferenciada, né, é um contato com alguma coisa que faz parte da nossa gênese. Né? E aí mostra a maneira equivocada como nós levamos a vida, e ela é tão equivocada, ela é tão densa, que faz com que o que devia fazer parte do nosso dia a dia, porque biologicamente, fisicamente, cosmicamente está ligado ao nosso ser, a gente só consegue ter contato de vez em quando e acha isso uma maravilha. Ou aquele que tem contato mais frequente é tido como um gênio, como um sábio, como um intelectual, esse tipo de coisa. Paranormal. Aí já não é. Não é? Não, já não tem nada a ver. Nada a ver? Não. Então vamos, ainda foi oportuna a pergunta. Por que não tem nada a ver uma paranormalidade, quem intui facilmente, por que ele não tem nada a ver com a paranormalidade? Não tem nada a ver a paranormalidade e não tem nada a ver o fato de eu vou ver a vida passada de alguém. Nada, isso não, claro. Mas seria pelo mesmo caminho, porque assim, qualquer desses fenômenos ele tem a ver com o plano astral, independente das variações. Bom, já serviu para esclarecer. E nós estamos falando, quando a gente fala aqui de intuição, então a gente tem o plano físico, o vital, que é o que anima o físico, que faz a ligação com o resto, né? Depois tem o astral, que é onde estão as emoções do ser humano. Depois tem a mente concreta, e mais o astral, que é a alma, que é as emoções, dá o que a gente conceitua como alma. Acima da mente concreta eu tenho a mente abstrata, que é mana superior, que seria a inteligência diferenciada. E acima disso eu tenho um plano chamado Budi, né, que não tem nome em português, mas ele tem o Budi, e depois tem é o princípio divino. O plano búdico é o plano da intuição. Fora, coloque o 48 primeiro, 48 3222 1137. Se você está fora do Brasil, 55 na frente. E para finalizar, e para falarmos sobre o nosso tema de hoje, mudou o nosso link. Ficamos quase 2 meses, considerando um mês que nós ficamos fora do ar, 2 meses com problema de link. Nós não estávamos conseguindo transmitir via internet. Quer dizer, houve um problema do link que ninguém conseguia resolver e conseguimos resolver, para nossa sorte, ontem. Então, as pessoas que receberam mala direta, hoje estão assistindo o programa Vida Inteligente, versão 2009, ano 4, por um novo link. Se você não está conseguindo ver, acesse o blog www.vidainteligente.blogspot.com
e aí você vai ver o novo link que está lá. E passe para os seus amigos. Então, a partir de hoje, nosso pessoal de todo o Brasil, de lá de fora, da Espanha, de Portugal, está nos vendo ao vivo. Então, chega de enrolação. O tema de hoje que nós escolhemos, sabe que chega fim de ano, que a gente estava falando, né? A gente começa a fazer planos, a gente começa a fazer uma série de coisas. Eu vou deixar disso, eu vou deixar daquilo, eu vou emagrecer, vou parar de fumar, vou começar a fazer ginástica, uma série de coisas. E para isso, a gente fica ouvindo os outros, fica ouvindo ler revistas, horóscopos, cada um dentro das suas crenças, daquilo que acredita. E outras pessoas esperam ou então se silenciam para que eles possam ouvir a si próprios, ou seja, intuir alguma coisa. Então, nada melhor para a gente começar o ano do que falar sobre intuição. E se você conseguir aproveitar, tá vendo aqui? Dá para ver a minha camiseta aqui, ó. O que está escrito aqui? VIP, né? Hein? Amigo VIP. Parece um crachá. Então, isso aqui o VIP significa você intui, né? Não pode ser. O que pode ser assim? Não sei. Né? Vamos intuir, pessoal. Vamos intuir, pessoal. VIP. Pronto. Então, nada melhor, tá vendo? Então, intuímos e já saiu o VIP o que é. Então, boa noite, Jorge. Tudo bom? Boa noite, Greg. Eu quase te dei tchau, né? Porque eu falei 5 minutos desde que abriu o programa. 10. Não, 10 não. Começou 8h05 o programa hoje. O 5 de atraso é tua responsabilidade. É verdade, então. Então, você tá bom? Eu estava vendo que você estava falando aqui, antes de dizer boa noite, porque assim, só o que você falou de introdução já é quase um curso de filosofia inteiro. Você falou sempre, falou sobre a questão desse calendário, sobre o 24 de fevereiro, falou sobre a questão das mudanças. Pô, mas se eu não aprendesse em 3 anos e meio aqui também, eu tinha que estar fora daqui, né? Foi intuição. Então, eu tinha que ter aprendido alguma coisa. Bom, como é que você está? Como é que foi as suas festas, né? Eu sei que você não curte muito isso. Esses dias que nós ficamos ausentes aqui. Foi tudo bem, tudo conforme, tocando a vida como vida, né? Tudo tranquilo. Então tá bom. Jorge, você gostou do tema? Gostei, só que tem uma coisa que você fala assim, nós escolhemos por unanimidade, né? Não, senhora, eu intuí. Eles têm que entregar o que ele escolhe, e aí, não, vê aí alguma coisa que a gente vai falar. Então eu pego